Amém? Vamos ler do 31 até o 37. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio leão ou urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri-o e matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Senhor, nessa noite, que a tua palavra venha de encontro às nossas vidas, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse canal para o Senhor falar com a igreja. Fica à vontade, fala conosco. Não o que queremos, mas o que tu queres. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A igreja pode se sentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o gigante chamado Golias. É certo que o gigante Golias não está mais aqui e não amedronta mais ninguém. Mas nós vamos trazer esse texto para os dias de hoje e dentro da nossa realidade nós vamos trabalhar a palavra de Deus, vencendo um gigante por dia. Senhor Jesus nos capacita, amados irmãos, para vencer os gigantes que a cada dia aparecem na nossa caminhada. Amém? Qual é o gigante que se apresenta na sua vida? Davi era um homem franzino, julgado pelos seus irmãos como um homem de pouca capacidade, de intelecto e conhecimento. Por causa disso, foi dada a Davi a tarefa de pastorear as ovelhas de seu pai. Então, Davi era considerado pelos seus irmãos o mais humilde, o mais simples, com pouco conhecimento, pouca força ele tinha. Então, a tarefa dele era apacentar as ovelhas de seu pai. E uma coisa que a gente aprende com Davi, muito séria e importante, e com aplicação para a nossa vida ainda hoje, é a seguinte: eu tenho refletido muito na palavra de Deus, naquele texto do sábio Salomão, quando ele diz que tudo que te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Amém? E nós temos observado que cada tarefa que nos é dada, cada atividade que nos é atribuída, seja no trabalho secular, na igreja ou na família, eu tenho aprendido o seguinte: que tudo que é colocado nas nossas mãos para fazer, devemos fazer com muito esmero e dedicação. E nós temos observado qualidades de homens e mulheres que também só fazem aquilo que está no script ou estipulado. Pessoas que são totalmente programáveis e que têm uma conduta de vida de acordo com o título que lhe cabe. Eu, como pastora, como mulher, como trabalhadora, tenho observado algumas pessoas que, investidas de alguma autoridade ou colocadas devidamente por alguma autoridade em alguma função, exercem uma atividade, mas não tendo título, fazem como Pilatos e lavam suas mãos. E nós temos olhado para a palavra de Deus e visto aqui Davi, um homem simples, que teve uma
E eu tenho aprendido que é de glória em glória, de degrau em degrau, que a gente não deve na nossa vida espiritual e física pular etapas ou ultrapassar limites fora do tempo, porque isso gera para nós consequências. E Davi, ele foi colocado como pastor das ovelhas do seu pai e desempenhou muitíssimo bem essa tarefa. E diz a palavra que quando ele aceitou a atribuição que seu pai lhe deu, é bem provável que os seus irmãos tinham tarefas mais nobres, não muito diferentes da nossa sociedade, da igreja, que as pessoas olhando, eu gostaria de ser chefe. Ninguém quer lavar o banheiro da empresa que trabalha, mas às vezes nós somos chamados por Deus e estrategicamente Ele nos coloca em posições um pouco menores para ver a nossa capacidade de enfrentamento das dificuldades. Às vezes Deus nos tira de lugares melhores para ver qual vai ser a nossa postura com relação ao trabalho e à obra de Deus, não tendo uma atribuição ou um cargo. Somos provados o tempo todo. Davi passou por essa experiência. Quem pensa ou imagina que não é observado ou que não está sendo contado os seus dias na terra, está muito enganado. Porque a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre a terra. 24 horas por dia, os olhos do Senhor estão a nos observar. Fala para quem está do seu lado, os olhos de Deus estão te observando. Você lembra daquela música que as crianças cantavam? Cuidado, olhinhos, do que vê. Cuidado com aquilo que fala. Cuidado com aquilo que pega. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Não é os olhos da pastora ou da igreja. Isso é o de menor importância, amados. Mas o que de valor é importante é que os olhos do Senhor estão a nos observar. Salmo 139, o Senhor nos esquadrinha. Diz a palavra do Senhor nos sonda, que nos conhece por dentro e por fora. Diz a palavra que o Espírito de Deus prescruta as coisas mais profundas da alma e do espírito do homem. Ou seja, não há lugar ou coisas ou pessoas inacessíveis a Deus. Deus acessa o seu coração. Deus tem livre acesso à sua vida. Pensamentos que você tem aí durante o dia, ou quando a pastora está aqui pregando, que você está aqui de corpo presente, mas a mente está vagando, divagando por aí, o Senhor esquadrinha o nosso pensar, sabe todos os nossos pensamentos. Deus conhecia profundamente a Davi e sabia que podia confiar naquele homem que, em tarefas muito pequenas, soube honrar ao seu pai, sua família e principalmente ao Senhor. Homem experimentado em Deus, em tarefas não nobres, porque é fácil ser grato a Deus e ter uma vida de intimidade com o Senhor quando nós estamos no topo da pirâmide, quando nós temos uma função importante, quando nós temos um trabalho na sociedade que é reconhecido diante dos homens. É fácil adorar e exaltar o nome de Deus quando está tudo bem. Mas quando as coisas estão indo de mal a pior, o desafio maior é louvar a Deus em meio à adversidade. E como pastora dessa igreja, Deus tem falado ao meu coração, me exortado, chamado a minha atenção. Qual a minha postura quando eu estiver também passando por situações muito difíceis? Não que eu não passe, mas qual a nossa postura quando vier um dia mau, quando tiver que passar pelo vale da sombra da morte? Porque alguns nesse interim sucumbem, desviam